Itaperuá. Segundo ela, é ex-familiar, a tia dela mora aqui na cidade de Itaperuá. Ela é conhecida como Joana Dark, tá certo? Da Conceição, tá certo? Ela está procurando a Maria Aparecida, ela está procurando a sua tia, né? Ela acha que ela mora aqui na cidade de Itaperuá, tá certo? A Joana Dark da Conceição. Se a Joana Dark, qualquer coisa que estiver nos ouvindo, né? Seja aqui na cidade ou zona rural do nosso município, entre em contato aqui com a gente, tá certo? Entre em contato aqui com a gente, para a gente passa aqui o contato direitinho para você poder falar com a sua sobrinha, né? A Maria Aparecida, tá certo? Que está lá em São Paulo, tá certo? Então a gente agradece aí o carinho, a gente agradece a audiência, né? O pessoal que sempre está fora, né? E às vezes tem aqui no Jornal Interativo, né? De poder encontrar as familiares, né, que estão fora aqui do nosso município, tá certo? Mas está dado o recado. Vamos continuando aqui com o quadro, né, os quadros que tem sido sucesso, tá certo? E recebendo mais um candidato, dessa vez mais uma candidata, né, a Eliene Gomes do Nascimento. Ela é do PSDB, tá certo? Está aqui com a gente, para a gente conversar aí durante esse período. Primeiramente, Eliane, bom dia, prazer tê-la aqui no Jornal Interativo. Bom dia, Luciano, bom dia, Kennedy, bom dia, povo de Itaperuá. Certo, vamos fazer aí, sempre a gente faz as perguntas parecidas para os nossos entrevistados. Eliane, queria que você fizesse uma biografia aí, rapidinho, de quem é a Eliane. Bem, Eliane, Luciano, eu acredito que Itaperuá em peso, ou em sua maioria, principalmente zona urbana, me conhece. Para começar, eu sou Eliene, filha do irmão Edivaldo, também conhecido como seu Edivaldo Pedreiro, falecido já há pouco mais de 5 anos. Conhecida como filha de Maria Crente ou Maria do Bolo, também lavadeira por muito tempo aqui em Itaperuá. Então, eu não sou alguém estranha. Há 16 anos trabalho em Itaperuá, diretamente com as comunidades. Sou funcionária pública, exerço o trabalho de agente de combate à dengue e estou diariamente aí em contato com as pessoas, com as comunidades, fazendo também um levantamento do que precisa a nossa cidade. Embora eu não possa muito, mas eu estou aí para trabalhar em prol da população de mãos dadas. Eliene é também evangélica, atuante ali no meio por um tempo. Atualmente eu me dedico a trabalho e estudos e contribuo com minha família, mas enquanto estive atuando na Igreja Assembleia de Deus aqui em Itaperuá, trabalhei enquanto criança na frente de departamento infantil, auxiliando nos cuidados, na educação, nas instruções junto aos pais, trabalhei com jovens e adolescentes, trabalhei também auxiliando o conjunto de senhoras na parte de cântico e louvor. Então, Eliene está aí para a população. Certo. Eliane, o que levou você a colocar assim, o seu nome para disputar uma das vagas na Câmara de Vereadores? Luciano, o que levou foi a carência que eu presencio diariamente da minha população. Daquelas pessoas que realmente necessitam e não têm nem poder e nem voz de buscar. Eles têm o poder, têm a voz, têm o direito, mas não sabem fazer uso deles. E eu fui estudar, continuo estudando e me proponho a trabalhar lado a lado para que entendam e se posicionem em busca do seu direito. Nós temos direito. A Constituição está aí, ela nos ensina isso. Nós temos as ferramentas para termos tudo. Só que a gente tem que ter em mente que a gente não vai ter tudo de imediato. É aos poucos que se conquista. E se a gente não buscar, quem é que vai trazer para a gente? Então você já estava em mente há muito tempo atrás, pensando nisso, se preparou para isso? Não pensando em ser vereadora, não pensando em chegar numa Câmara Municipal, mas para de alguma forma fortalecer a minha população e ajudar a se erguer em prol do seu direito. Porque a gente não precisa estar numa Câmara para isso. A gente não precisa estar numa prefeitura para isso. No dia a dia a gente consegue. A gente vive em comunidade. E se a gente não se ajudar, eu tenho N projetos em mente,
Mas projeto depende de dinheiro para ele. Só no papel ele não serve de nada. É verdade. E muitas vezes o dinheiro é pouco. O que precisa mais é as pessoas se organizarem. Por exemplo, Luciana, nós temos o bairro São José, hoje em média 3 mil habitantes. Cadê os representantes dali? A gente não tem uma organização sindical ali, uma organização de bairro. Então, vamos dividir o bairro São José hoje em 3 ou 4 setores? E vamos nos reunir, vamos arrecadar fundos para melhorar o nosso setor? É possível? É. Mas eu tenho que querer, Luciano tem que querer, Kennedy tem que querer, como moradores dali. A gente vai depender só do poder público? Não, gente, os recursos são poucos. Já são poucos, mal distribuídos. E se a população não se acordar para o seu papel também enquanto cidadão, a gente não chega a lugar nenhum. É verdade, né? E a gente lembra até falando assim do bairro São José, que já teve até a associação lá funcionando. Teve, mas justamente por falta dessa força da população, não foi adiante. Porque é aquela história, quando um não quer, dois não faz. Todos têm que querer, todos têm que se engajar para melhorar. A sociedade organizada tem mais força. Dessa maneira. E o povo tem essa força e não sabe. E quem sabe, às vezes, não tem força de usar, não se manifesta, não se posiciona. E é preciso que alguém tome a frente. Então, a Eliane está aqui. Uma voz que, de fato, quer representar a voz do povo. Eliane, chegando à Câmara de Vereadores, assim, eu sei que tem muitas bandeiras, mas diga uma bandeira assim que você vai defender. Diga assim, eu vou pegar isso aqui e vou defender com unhas e dentes. Luciana, é como você colocou. Diante dos dados que ao longo dos anos eu venho analisando em Itaperuá, não tem como eu dizer hoje, Luciana, eu vou lutar só por isso. Eu quero estar ali para defender o direito das pessoas e fazer com que ele chegue até elas. Em específico, saúde. Saúde e, principalmente, saúde da mulher e saúde do trabalhador. Porque como é que um trabalhador vai produzir ele doente? E, às vezes, é um problema de saúde que não precisa nem medicamento, Luciano. Nós temos um plano de criarmos um projeto de um trabalho laboral voltado para a saúde mental desses servidores. Isso é importante e é. Há quem não veja dessa forma essa importância desse trabalho. Mas a gente tem trabalhador hoje que se levanta para trabalhar já doente. Trabalha o dia inteiro doente e muitas vezes nem diz o patrão, nem diz a empresa, não diz o colega. Vai produzir o quê? E se não tiver esse olhar agora, mais à frente, como é que vai poder cuidar dessa pessoa? Os gastos serão maiores mais à frente. Então, é um projeto que visa hoje reduzir os impactos futuramente. O custo vai ser baixíssimo, porque profissionais para isso a gente tem em Itaperuá. Nós temos. O que precisa é organização. Inclusive, assim, é uma área que você já trabalha nessa área. Isso. Saúde, né? É assim, une o social com a educação e saúde, né? Nenhum anda em separado. E se a gente pensar, né, planejar e traçar e colocar em prática, todos se engajarem, dá certo. Eu queria uma das perguntas que a gente tem feito sempre assim, porque a gente vê que às vezes deixou um pouco a desejar, né? Não falando de ninguém, mas às vezes deixou um pouco a desejar. E é uma pergunta que a gente tem feito para vocês que estão entrando, sobre o papel do vereador. Você está ciente do papel de um vereador ao chegar na Câmara de Vereadores de Itaperuá? Sim. E 2 deles, que são mais importantes, eu acredito, que todos os demais. Que é a fiscalização de prefeito, vice-prefeito, secretários e a participação popular que a gente tem que estar trabalhando junto com as pessoas. Como é que eu vou trabalhar com a população se eu não conheço a realidade deles? Então não adianta eu ir no esgoto estourado, numa situação de um acamado sem assistência, ir lá e tirar uma foto e dizer que estou trabalhando. Eu tenho que buscar ações para que reduzam os impactos ali. E isso a gente busca numa Câmara e junto ao Executivo. Não é para estar brigando com o prefeito, não é para estar brigando com o profissional. A gente consegue conversando e entendendo as leis que dá direito àquilo ali. Fiscalizar vice-prefeito, prefeito, secretários, em que sentido? Secretaria de Saúde, como é que andam os atendimentos? Está faltando o quê? Secretaria de Educação, por que o fardamento não chegou? Por que não tem merenda? O que está acontecendo com o transporte? E você ir lá, sentar com o secretário e entender aquela realidade dos porquês. Mas muitas vezes
a gente vê o problema de cima, taca o pau sem entender o que está acontecendo. Então a gente precisa sentar e entender a situação para buscar a melhor solução. É verdade, né? Porque assim, a gente viu, por exemplo, na fase atual, sim, a gente viu alguns vereadores cobrando a questão do dinheiro gasto no Covid-19, mas cabe ao vereador ir lá e buscar informações sobre isso, pegar a planilha, a prestação de contas, né, com o secretário, buscar. Muitas vezes não busca e vai lá na Câmara, mete o pau só. E é uma das coisas que eu me manifesto muito em rede social, justamente nesse sentido de informar, de sensibilizar. É uma das coisas que eu cobrei. Cadê a Câmara de Vereadores que a população está cobrando dados em relação ao Covid, os gastos? A gente precisa saber. Só para você ter ideia, né, que às vezes o vereador, eu tenho aqui a projeção, sempre a gente cobra dos secretários e cabe ao papel do vereador dele fiscalizar isso aí, dele buscar e prestar esse esclarecimento à população, né? Luciano, e fiscalizar, se estiver investindo mal, fiscalizar e cobrar. Luciano, esse trabalho em Taperoá eu já faço. É porque eu não ando, né, dizendo às pessoas e mostrando, porque eu prefiro que as pessoas vejam o trabalho e o esforço. O trabalho de fiscalizar as ações públicas em Taperoá, LN já faz. Independente de estar numa Câmara. Estou representante dos servidores públicos municipais, são mais de 400 servidores. Poderia usar isso para tentar chegar lá, né? Sou professora de português, mas não leciono. Poderia usar isso para chegar lá. Estudo psicologia no intuito de ajudar a minha população. Ajudar a minha população com o que é meu, não é com o que é público. LN é agente de combate à dengue, é profissional. LN é remunerada por isso. Eu recebo o meu salário para trabalhar para vocês. Vocês não me devem favores. É um direito de vocês e um dever meu enquanto profissional. Então, eu estou me propondo como LN, a cidadã, a trabalhar com o meu povo. Poderia usar no meu slogan, LN evangélica, LN professora, LN agente da dengue, LN da saúde. Poderia usar tudo isso. Não usou nada disso? Não, é LN. Eu estou me propondo como cidadã. Estou vendo aqui na ficha do TSE, está só LN mesmo. LN. Porque quem está trabalhando com a população hoje é LN. Eu não vou defender uma igreja evangélica, eu não vou defender uma classe específica, eu não vou defender bandeira específica de ninguém. Eu estou me propondo para trabalhar as ações públicas para o meu povo. Eliane, como tem sido a recepção da população de Itaperoá, do eleitor, a sua candidatura? Eu sei que tem já visitado as pessoas, conversado, mostrado os seus projetos. Como tem sido a recepção da candidatura de Eliane? KJ, eu falo com todo mundo. Eu procuro saber entrar e saber sair. Então, para mim, hoje eu vejo o cidadão. Eu não vejo eleitor de fulano, eleitor de cicrano. Claro. Então, todas as casas que eu tenho acesso, dou bom dia, falo com as pessoas. Estou aqui, não tem muito o que enrolar, não. Estou dizendo, como eu estou trabalhando com eles, vou repassar aqui. Trabalhando de 3 formas. Sem dinheiro, sem mentir e sem prometer. Eu estou aqui para usar a voz para que o povo seja ouvido. Sem dinheiro? Sem dinheiro, né? sem mentir e sem prometer. Olha aí, né? Coisa boa, né? E fazendo a campanha de porta em porta, sozinha. Por quê? Porque as pessoas hoje não querem trabalhar de graça. Eu não tenho condições de botar uma equipe para trabalhar para mim. Eu não gosto de incomodar ninguém. Tem pessoas que se dispuseram e estão ajudando de outras formas, mas casa a casa eu estou fazendo o meu trabalho só. Tem outras pessoas fazendo também por mim. Pegaram o meu material, estão conversando. Só que LN não tem muito o que enrolar a população, não. Porque eu acredito que, em sua maioria, conhece a minha voz. É verdade, né? Não só conhece a sua voz, mas conhece pessoalmente, porque você Isso. que já a minha atuação. A cidade inteira já andou, né? Há 16 anos eu venho aí, percorrendo por os bairros de Itaperoá. Já desenvolvi trabalhos nos conjuntos, no centro, nos bairros. Só assim, alguns me conhecem pouco, mas em sua maioria sabem sim quem é LN. Muito bem. Temos aí alguns minutos, né? 5 minutinhos aí para você fazer uma explanação, pedir o voto à população. Fique à vontade, aí o tempo é seu. Luciano, como eu já te falei, eu não tenho muito o que enrolar para a população de Itaperoá, não. A gente só precisa que as pessoas se conscientizem de que elas têm direito.
É isso que eu estou me propondo e vou bater nessa tecla. Sabe aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E se eu conseguir sensibilizar essas pessoas para que elas se voltem para si, olhem para si e busquem crescer, busquem evoluir. Eu fui funcionária, trabalhei em casas de famílias durante 13 anos da minha adolescência. Não foi nem na juventude, nem na fase adulta. Então, eu não sabia nem o que era o mundo direito, mas eu já tinha uma responsabilidade sobre mim, porque eu precisava auxiliar em casa. Passei 13 anos e chegou o tempo que eu precisei desistir dos meus estudos por não dar conta. Trabalhava de 6 da manhã a 10 da noite, e às vezes de domingo a domingo. Então, quando eu me entendi que aquilo ali eu podia mudar, eu fui estudar. E até hoje eu estou estudando. Eu retomei meus estudos, eu tinha 20 anos de idade. Faz 18 anos que eu estudo direto. E quero mais, porque a gente nunca sabe de nada e nunca é demais aprender. E foi a partir do meu estudo que eu conquistei a consciência de mundo e o meu papel de cidadã. Eu quero levar isso para as pessoas que sabem que tem e não têm poder de buscar. Educação é a base de tudo. Sem ela, a gente não chega a lugar nenhum. Qual o seu número? Meu número é 45777. Meu slogan é a voz do povo na Câmara. LN, uma voz que vai representar a mulher, as crianças, os jovens, os idosos, os animais, que é uma questão também que o tempo não permite a gente conversar muito, mas eu acompanho aí também o trabalho com os animais e falta fazer muito. E não é só o poder público, não, é a população mesmo. São poucas ações que terão um impacto gigantesco que a população não tem ideia. Com muito pouco, Lucina, a gente pode fazer muito por nossos animais abandonados. E é preciso que a gente, para o futuro, a gente pense nisso. Tanto dos governantes, né, das autoridades, como também a Câmara de Vereadores pense nisso. E que não é uma ação que vai ser só para os animais, não. Porque os animais, infelizmente, eles portam doenças que podem ser transmitidas às pessoas. É verdade. E a gente, tirando esses animais das ruas, a gente vai ter uma redução grande nos impactos dos gastos de saúde. As pessoas vão adoecer menos com problemas que vêm advindo desses animais. Eles não têm culpa. E bom é que os vetores, né, sejam eles. Porque se não fossem os animais, aqueles transmissores viriam diretamente a nós. Então, os animais estão colocados ali com um propósito. E a gente não consegue observar isso. Infelizmente, pagam por nossos erros. Eles não têm culpa. E a gente vai também cuidar deles. Que bom, né? Eu gostei de ouvir isso, né? Porque a gente sente uma carência muito grande na cidade nesse sentido, né? De investimentos nessa questão dos animais, né? No setor zoonose, algo desse tipo, acho que tem que se planejar. E é assim um compromisso até que a gente espera dos novos candidatos a vereadores, né? Que já se dispuseram, né? Acho que já é um passo importante, mesmo antes de chegar na Câmara, já se dispuseram a estarem aqui, porque a gente veio, muitos passaram há 4 anos, nem aqui vieram, né? E vocês, como novos, já se dispuseram, mesmo antes de chegar lá, já estão aqui. Eu creio que depois que chegar lá também vão ter esse compromisso de estar aqui com a sociedade. E como eu te falei, não dá para detalhar tudo, a gente, como cidadão, a gente já contribui para os animais, com alimento. Pronto, eu cheguei uma vez do trabalho, era em média 6 horas da tarde, e tinha uma cachorrinha na minha rua que havia parido há poucos dias. E envenenaram ela e os cachorrinhos. E as crianças ali em volta, isso foi um tempo atrás, e as crianças ali em volta chorando porque não queriam perder, que ela era um mascote da rua. Então, de imediato eu fui, peguei um medicamento caseiro que eu aprendi, apliquei diretamente na garganta dela e dos cachorrinhos e salvou os cachorros naquele momento. Que bom, né? Maravilha, né? Isso. Ele fica feliz por isso. Então, 45777. O slogan? A voz do povo na Câmara. Obrigado e boa sorte. Igualmente, Deus abençoe. Pois é, nós estivemos aí conversando com mais um candidato, hoje está movimentado aqui na Tapera FM.